Fala jovens, falem jovens, falem jovens. Seguindo a sequência dos nossos vídeos, nós parametrizamos tudo que era necessário para começar a brincadeira no X3 de maneira rápida. 15 minutinhos ali com os parâmetros mais gerais, o nome mesmo diz, do bloco estrutura geral. Agora nós vamos começar a definir dados base. Então, quais são os dados base que são definidos com compras? Lembra que a gente falou que vai começar pelo módulo compras. Então, assim, temos alguns dados base que impactam. O primeiro é a categoria de fornecedor. Então, nós vamos criar uma categoria de fornecedor para controlar o nosso amigo fornecedor. Por enquanto, eu vou criar só um fornecedor. Depois a gente vai fazer brincar com umas cargas, enfim, mas nós temos aqui sempre controles por fornecedor, porque as determinações não são muito específicas, então basicamente eu estou falando de contabilização, enfim. Então eu vou criar aqui 3 tipos de fornecedores, tá? Então eu vou colocar aqui a categoria fornecedor 01, que são os fornecedores revenda, de mercadoria, fornecedores de mercadoria. Então aqui, ó, Fornimerca. Não vai ter contador, ou pode ter um contador? Pode. Eu vou definir um contador aqui, então vou fazer o túnel rapidão. Vamos criar um novo aqui. Então eu vou criar para ficar lógico, então fornecedores mercadorias. Poderia criar um para todos. Eu vou criar assim só pra gente ver. Vou criar um único, tá? Eu acho que fica mais lógico, Daí só vai variando não, vou criar um para cada. Daí fica mais legal também pra gente ver. Então o tipo por dossiê, ele não vai a 0, não é anual, periódico, então eu vou colocar aqui o tipo de componente, uma constante por 3 dígitos, então eu vou colocar aqui, ó, JFM, e aqui eu vou colocar um sequencial, então eu vou colocar aqui o número sequência de 4 dígitos, então tá bem aqui. Vou criar e já está vinculado aqui o meu contador. Então toda vez que eu criar, ele já vai entender que o modo de criação direto com validação, eu vou sempre deixar ele já ativo, não vou precisar validar. Aqui o país, vai ser sempre o país Estados Unidos, ele já pega os parâmetros do país, língua, divisa, enfim. Vou controlar limite de crédito, mas não vou sugerir limite, porque isso vai ser na ficha do fornecedor. Tampouco vou colocar algumas informações aqui, estrutura de tabela de preço. Eu poderia colocar aqui, mas eu não criei ainda a tabela de preço. Eu vou só criar um código contábil para essa categoria, Então nós temos aqui tenho vários planos de conta aqui, Então vamos ver aqui. Só que não tem o nosso plano, então espera lá. Nós precisamos fazer um ajuste, Então, eu vou pedir para abrir aqui uma nova guia. Não, mas só que eu vou criar aqui e já vinculo, tá? Eu poderia vincular uma condição de pagamento, segmento, mas eu vou só criar aqui a categoria. Eu preciso criar um código contabilístico, então lá na parametrização, vou adiantar uma etapa, tá? A parte da contabilidade tem as transações de registro de código contabilístico. Então eu vou criar uma transação aqui para a gente utilizar o nosso plano de contas, para a gente poder fazer as contabilizações que envolvem os clientes. Então eu vou selecionar aqui o nosso plano, está aqui o nosso plano Jaiminhos. Foi, está criada aqui a transação de registro de código contabilístico.
Aí ele já disponibiliza com as nossas contas contábeis, mas a gente nem carregou o plano de contas, né? Então, eu não vou definir isso, só vou vincular na categoria o código contabilístico já para ele herdar no fornecedor, né? A gente já vai ver no cadastro fornecedor. Então aqui terceiros, tem aqui a categoria de fornecedores. Então aqui eu só vou corrigir lá na aba financeiras, que para o código contabilístico aqui, ó, veja que já aparece o nosso... Cadê o nosso Jaiminha? Ah, não, porque eu tenho que... Espera aí que eu tenho que criar o código, né? Então vamos lá. Código contabilístico. Vamos criar o código contabilístico. Tá aqui a Jaiminhos, né? Eu vou duplicar esse cara aqui que já tem, né? Então eu vou usar a minha própria estrutura, né? Então geralmente eu procuro repetir o código do fornecedor. Então o código do fornecedor é o da categoria, né? O JF01. Então vamos lá nos financeiros. Eu vou fazer aqui o túnel, código contabilístico. Escolho aqui o plano Jaiminhos. Vamos lá, JF01. Fornecedores de mercadorias, tá bom? Por que isso? Para eu contabilizar aqui... ele está pedindo a conta, tá? Então já vou fazer o túnel, já vou criar uma conta aqui para compras. Então vou colocar aqui, ó, 51010100001. Opa, aqui. Então vou colocar aqui gastos com mercadorias. Eu vou só criar uma conta aqui genérica, só para deixar passar, tá? Mas depois a gente vai carregar o plano para parametrizar isso bonitinho, tá? É como eu falo, não é que a gente está fazendo errado, mas é só para dar vazão à parametrização, né? Que depois o cliente vai enviar, o usuário vai aqui entrar e corrigir as contas, né? Só para não impedir a gente de parametrizar. Então já criou aqui, já vinculou o código contabilístico, salvou. Agora eu vou duplicar, que fica mais fácil, tá? Então vou colocar aqui quais são os outros fornecedores que eu tenho aqui. Fornecedores de serviços, né? Aí ele vai dizer que o contador eu já usei ali na categoria, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um túnel e só vou modificar aqui também duplicando, né? Tá vendo que ele já habilita para duplicar. Então aqui, vou colocar aqui que são os fornecedores de serviços, confirma a duplicação, voltou, criou, bingo, tá lá. E nos financeiros eu só vou duplicar também o código contabilístico, por quê? Porque vai variar também a contabilização dos fornecedores do tipo de serviço, né? Então nós vamos criar fornecedores, geralmente são as mesmas contas, tá? Mas só para título de exemplo, porque às vezes você pode pegar uma contabilização que não é essa. Tá aqui, salvou, e vamos criar só mais um tipo que é fornecedores dos itens de... Não, serviços e mercadorias, eu vou colocar aqui fornecedores gerais, tá? Então era os que não são que não entram nas outras categorias, tá? Então vou colocar aqui fornecedores. Depois a gente melhora isso aí, né? Ficou meio paia, né? Mas só pra gente ilustrar. Confirma a duplicação, sim. Aí só vou duplicar lá em financeiro o código contabilístico. Jaiminhos. E bora lá. Criou as categorias dos
fornecedores e seus contadores. Então tem 3 categorias aqui criadas para a nossa empresa Jaiminhos, né? Fornecedores de mercadoria, serviços e gerais. E agora a gente vai criar as categorias de produtos, né? Então, ou vamos ver as que já tem no sistema, né? Artigos, categoria de artigos. Então nós temos algumas categorias aqui que são muito interessantes. Então nós temos aqui uma categoria que é serviços. Então nós temos aqui serviços, já com o contador, já com os fluxos marcados, né? Então já tem no sistema já, né, sem controle de estoque, por isso que a maioria das coisas está desabilitada. Unidade de serviço, ele é vendido em unidade, e aqui o código contabilístico do serviço. Tá? Você pode criar um aqui a título de curiosidade, mas não é necessário, né? Porque o sistema já vem, é só fazer a duplicação ou criar de acordo com os parâmetros que estão aqui. E ele também tem de mercadoria, né? Então tem aqui os produtos de componentes, distribuição, o BMSOL, que são os artigos que são comprados e fabricados e vendidos, né? Então já tem aqui também as suas características, né? Então basicamente você pode criar depois para o estabelecimento, né, as suas características de gestão de estoque. A gente vai ver isso aí. Então não vou criar as categorias, eu vou usar as que tem aqui, e depois na hora de criar os artigos a gente só individualiza. O que eu vou fazer? Eu vou só vincular essa categoria BMSOL ao meu estabelecimento, criar informações específicas para o meu estabelecimento, certo? Então ele já vai criar aqui, ó. Deseja duplicar documentos anexos? Vou duplicar, não tem problema. Ó, já apareceu aqui o BMSOL JJ1 e vou aqui nos serviços e fazer a mesma coisa, né? Por isso que é importante você ter já um template já de categorias, né? Enfim, algo já pensado no sistema, que você já carregue e só vincule, né? Então aqui, ó, serviços, eu só vou modificar não vou modificar a descrição, deixa como serviços assim mesmo. E por último, aqui nós temos os itens de despesas, né, que são os itens de consumo, né? Então também não se controla, não são do tipo serviço, e você não tem controle de estoque, né? Então eu também vou colocar aqui como que é importante a gente usar, porque a gente vai comprar itens para manter a empresa, itens para revender e serviço. Basicamente é isso. A empresa ainda não tem outras operações, a Jaiminhos. Aqui ele pede um método de valorização. Isso aqui é importante porque você define na categoria, né, o método de valorização. Como o método de valorização aqui ele não controla estoque, é importante que você defina um outro método de valorização que não seja o AVC. Por quê? Porque o AVC demanda movimentos de estoque, então geralmente a gente utiliza a valorização standard, né? Deseja duplicar. Então se a gente colocar aqui o filtro no nosso estabelecimento, nós estamos trabalhando com itens que se compram, fabricam e vendem, certo? Com controle de estoque, né? Então ele é um artigo gerido em estoque. Aqui nós temos as despesas, que não tem gestão de estoque, e a prestação de serviço. A diferença aqui é que nós não temos controle de estoque para os itens de despesa, e eles estão com valorização standard. E para as valorizações de compras, né, do comprado e vendido, ele está com standard. Mas por quê? Porque ele está puxando lá do BMSOL, né? Então, se você for no BMSOL principal, ele está flegado com o método de valorização, né, standard, né? Então você teria que trocar aqui. Isso aqui é interessante, porque ele traz a partir da letra S, né? Então você tem que apagar aqui, buscar, então está aqui, ó, valorização pelo PMP, né? Aí ele vai dizer, ó, refletir a modificação nas categorias e estabelecimentos? Sim.
Então qualquer alteração na principal, ele reflete no estabelecimento, né? Então se eu for aqui, ó, só que eu não consigo trocar no estabelecimento, por quê? Porque ele herda lá da principal, né? Então tá aqui. Average cost, certo? Já tenho categoria de artigo, cliente, o que que falta só? Só falta os tipos de localização. Então basicamente eu tenho aqui, eu vou usar aqui a busca, porque eu sempre... que não seja tão preguiçoso, Diogo. Aqui, ó. Tipos de documento, agora ele vai em todos os tipos. Aqui, aqui, tipos de localização e localizações. Então eu vou criar um tipo de localização interna, tá? Então eu vou criar aqui para o nosso estabelecimento alguns tipos de localização, pelo menos um para cada um, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tipo de localização, vamos criar aqui interna, descrição interna, o tipo interno, né? Que legal, né? E aqui eu vou colocar o formato da localização para que ele crie, né, as localizações. Então vão ter três dígitos a nossa localização, tá? Então eu já vou criar aqui a localização também. Não, depois eu vou criar o tipo, né, para a gente encerrar esse vídeo, não ficar se ensabonetando tanto. Então agora eu vou criar os outros tipos, né? Então eu vou criar aqui, estabelecimento Pô, Diogo, presta atenção no que você está fazendo, né, cara? Pô, que sinistro isso. Tipo de localização, vamos colocar aqui espera arrumação. Vamos criar um tipo de cada, né? Daí, ó, categoria aqui, ó, característica espera arrumação, né? Vou colocar aqui o formato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Criei. E vamos criar mais uma para tipo cliente, né? Tipo CLI. E tipo subcontratação. Então, vamos definir aqui o formato. Tá aqui. E mais uma do tipo subcontratação. Subcontratação. O tipo subcontratação, ela pode ser dedicada a monoartigo, mas a gente vai ver depois isso aí, tá? Os status aqui, enfim, né? Criou-se aqui a máscara. Estão aqui nossas localizações, né? Então se eu puxar aqui pelo estabelecimento de estoque JJJ, está aqui cliente interna subcontratação, né? Então basicamente para começar a brincadeira de compras a gente já tem parâmetro, né? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, e aí no outro vídeo a gente vai falar sobre criar um fornecedor, criar um artigo, criar a localização e já criar uma tabela de preço e fazer um pedido de compra, tá? Já começar as operações de compra. Beleza, pessoal? Um abraço para todos aí e boa sorte nos projetos e implementações.